Glória a Deus, pode assentar-se. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1. Hoje é noite de Santa Ceia, e como é bom termos uma mesa para que nós possamos trazer a nossa memória o preço que foi pago por nós. E às vezes, irmãos, nós esquecemos, às vezes nós deixamos para lá, não damos tanta importância como deveríamos dar. Existe um Deus que nos amou de tal maneira, que a sua palavra vai falar que Ele deu o seu único Filho, unigênito, para morrer por nós, para que um dia nós pudéssemos experimentar o que é vida. Isso é apenas um fragmento daquilo que nós iremos ter com o Senhor. Pequenas amostras o Senhor tem nos dado a despeito do que é vida. Mas o Senhor, Ele morreu por nós e um dia nós saberemos o que é vida. O que é você realmente ter algo eterno. O sorriso não passará. Por que o sorriso não passará? Porque a palavra fala que não haverá mais choro. Se não haverá mais choro, só haverá lugar no teu rosto para um sorriso, alegria. Não haverá mais lágrimas. Imagina só, você ter um sorriso eterno, você poder caminhar em ruas de ouro, em olhar para tudo e tudo aquilo ser eterno. Eu estava aqui na terça-feira encerrando o Apocalipse e eu comecei a falar com os irmãos a despeito disso. Falei, imagina você comer uma manga eterna. Quem aqui gosta de frutas? Eu fiz essa pergunta no dia. Alguém tem uma fruta preferida? Essa é manga, né? O Roger, cadê o Roger? O Roger está escondido ali. Ah, Roger, verde, né? Com sal. E vinagre ainda. Agora imagina isso eterno, porque a árvore que nós vamos cuidar, ela dá fruto mês a mês. E eu ainda falei assim com os irmãos aqui na terça-feira. Muitos acham, irmãos, que o homem foi criado para um dia ir para o céu e lá ser aquilo, né, aonde nós só falaremos aleluia, glória a Deus e pronto e acabou. Só que Isaías fala como será o novo céu e a nova terra. Se haverá um novo céu e uma nova terra, e essa daqui passará porque ela será restaurada. Deus não criou o homem para ele ser um ser apenas de falar glória. Porque se fosse para isso, Deus teria criado anjos para compor os céus. No lugar que saíram os outros anjos e que Satanás, né, conseguiu dilubriar, enganar. Mas Deus criou um ser humano. E quando ele tinha um corpo glorificado lá no Éden, sem o pecado, o que ele fazia? Ele plantava? Ele cuidava da terra? Sim. Mas ele tinha prazer naquilo que ele fazia. É que depois do pecado perdeu o prazer. Por que perdeu o prazer? Porque seria suado, irmãos. Ganhar R$1 seria 2, 3 e um salário, e 2 e 3, suado. A mulher ia passar a ter dor insuportável de parto. Não é isso que a palavra fala?
mas tudo isso será restaurado. Um dia você saberá o que é prazer de comer uma manga. Você não sabe ainda. Você saberá o que é o prazer de comer uma banana. De comer aquela fruta que você nunca viu, nunca experimentou. Aquelas castanhas, o leãozinho não vai te morder, você vai poder abraçá-lo. Para isso Deus criou um planeta e um dia, irmãos, ele será restaurado. Acharam aí Lucas 16? Fala assim, eu quis dar essa introdução para entrar no texto, para que você possa compreender o que Deus tem para falar comigo e com você nesta noite. Lucas 16:1 fala assim: disse Jesus também aos discípulos. E aí nós temos 2 pontos, correto? Então essa parábola é para quem? Para os discípulos. E Deus então ensina através dessa parábola princípios para alguém. Então vamos lá. Havia um homem rico que tinha um administrador. E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Tipo uma CPI. Vamos lá. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso. Esse é aquele que não gosta de pegar no pesado. Depois ele fala assim: também de mendigar, vou ficar com vergonha. Era um cara que tinha uma posição em uma parábola. Amém? Eu sei o que farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Tá bom? Depois, 7. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da... Só até aí. Irmãos, Jesus, quando ele recita esta parábola, e aqui nós sabemos para quem Jesus estava falando, o foco daquilo que ele estava querendo então tratar. Jesus, quando começa a falar esta parábola, ele estava tratando com os discípulos, para que eles pudessem então entender o que é realmente aplicar toda a sua energia, a sua força no reino de Deus. E às vezes, se você continuar lendo aí até o término dessa parábola, você não vai compreender realmente o todo dela, porque ela é um pouquinho difícil de ser compreendida. Às vezes eu já tinha lido essa parábola várias vezes, já ministrei algumas vezes, mas hoje eu estava lendo e Deus mostrou
realmente o sentido desta parábola. Quando Jesus começa a falar aos seus discípulos, a indagá-los, ele começa a colocar elementos, personagens, pessoas, para compor esta parábola. E ele começa a falar do sentimento do ímpio. Como é que aqueles que estão nessa terra, o quão eles são hábeis, astutos, o quanto eles se aplicam na sua astúcia para poder conquistar as coisas. E ao lermos o 8º versículo, fala assim, e o que é que o Senhor fala aí? E elogiou o Senhor o administrador infiel. Quem elogiou o infiel? Porque o infiel foi elogiado por sua infidelidade. Quem elogiou aí, irmãos? Qual o Senhor? Qual homem rico? Dá para vocês prestarem atenção que o Senhor aí está em letra minúscula? E às vezes nós achamos que é Deus, que é Jesus que está elogiando esta prática de injustiça. E se você continuar lendo o 9º, o 10º, você vai achar mais ainda que Jesus estava realmente dando a autoridade e um caminho para a pessoa ser como ímpio. Mas na verdade Deus, ele se revela nesta parábola, falando aos discípulos, como nós deveremos então aplicar tudo aquilo que nós temos em um reino que é eterno. Quando aqui, este administrador, Jesus fala, olha, eu vou contar uma parábola, uma história. Um administrador que ele estava defraudando o seu patrão. Ele estava tendo uma prática e alguém o denunciou. Houve uma denúncia, então vamos fazer uma CPI, vamos apurar tudo. E o patrão dele chega para ele e fala, senta aqui, cara. O que é isso que está falando a teu respeito? O que você está fazendo? Por que você está me defraudando? Me roubando? Tocando naquilo que não é para você tocar porque é meu? E aí coloca-se um ponto final nesta parte e começa então aquele administrador pensando consigo mesmo, já tramando. Na sua astúcia, ele já começa a pensar, eu conheço todos aqueles que devem o meu patrão. Eu conheço todos. E ele começou então a tramar como é que ele iria resolver a situação dele. Não a parte de devolver aquilo que ele havia roubado, tocado, de se humilhar e falar, olha, realmente eu fiz isso, isso não é correto. Eu vou te restituir. Lembra do Zaqueu? Vamos pegar um personagem que se tornou um grande administrador na Bíblia. Chama-se José. José teve a oportunidade de defraudar, sim ou não? De tocar naquilo que não lhe pertencia. Todos nós temos, irmãos. E seremos testados. E às vezes, quando nós tocamos naquilo que não nos pertence, nós já começamos a maquinar, porque Jesus está falando para os discípulos. O quão perversa é a mente do ímpio.
que não teve ainda um contato verdadeiro com o Senhor, ou daquele que acha que teve, mas não teve. E às vezes nós também caímos nesta, de começarmos a maquinar. Fala, peraí, olha, eu acho que desta maneira é o correto. Olha, espera aí, o pastor não sabe quanto eu ganho, ele não pegou a minha carteira até hoje. Algum dia aqui, cadê a pastora Marileta ali? É a tesoureira da igreja. Já pegou a carteira de todo mundo, pastora? Não? Tem que pegar, pastora. Fazer uma fila, olhar, peraí, deixa eu anotar. E quando tiver promoção, peça para te comunicar. Né? Traga o olerite todos os meses. Por quê? Porque naquele mês, se você der um centavo a menos, não pedir a pastora Marileia. Não, cadê a presbítera Lindaura? Está ali. Mande uma mensagem, presbítera Lindaura, tá bom? Quem é que recebe as mensagens da presbítera? É uma bênção, né? Vai lá, olha tudo. Não. E às vezes, irmãos, olha, eu estou falando de algo que um dia eu pratiquei. Quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, Senhor, o quanto eu já fui um administrador infiel. Um dia, irmãos, quando eu estava com uma vontade de visitar os meus pais no interior, eu tinha mais ou menos ali uns 6 meses a 1 ano de convertido. Eu trabalhava em uma oficina, eu era mecânico de motos. E aí um belo dia eu fiz um motor de uma moto e eu esqueci de colocar óleo. E liberei o cara para ir embora. E a pouquinho o cara liga, olha, minha moto parou. Mandaram rebocar a moto, quando chega na oficina, cadê o óleo? Eu esgotei o óleo, mas eu não coloquei o óleo. E aí o patrão chegou para mim e falou, e aí, o que aconteceu? Irmãos, eu poderia inventar um monte de desculpas, de mentiras, e às vezes nós somos assim, quando nós somos acuados, a primeira coisa que nós fazemos é fazer como Adão. Não, Senhor, foi ela que o Senhor me deu. E aí ela fala, não, foi a serpente que me enganou. Não para. O ciclo de desculpa, ela não para. Aí eu virei para o meu patrão e falei, eu esqueci de colocar o óleo. Ele me disse, sim, você sabe das consequências, né? Eu falei, sei. Eu falei, pois é, porque todas as peças que foram danificadas, que serão restituídas, sairão do seu bolso. Naquela época eu ganhava aproximadamente ali uns R$380. Salário da época. E ficou exatamente o valor do meu salário por completo. Só nas peças. E talvez você fale assim, mas pastor, por quê? Né, tamanha injustiça, por que a empresa não pagou? Não, o erro foi meu. Por que o erro foi meu? Porque ninguém sabia o que eu havia cometido. Ninguém sabia, e nem o meu pastor na época sabia que naquele mês eu havia roubado ao Senhor. Naquele mês, irmãos, eu decidi não dizimar. Comigo mesmo, igual o administrador infiel. Eu decidi na minha mente não dizimar. E olha, eu ainda não havia nem recebido. Mas já estava decidido na minha mente que o valor que eu iria dizimar, eu iria utilizar para visitar os meus pais no interior. Já estava decidido no meu coração que naquele mês eu faria aquilo. E sabe o que o Senhor fez? Naquele mês eu tive que dar tudo, e não 10%. Naquele mês eu aprendi que não tem como enganar ao Senhor.
E aí vem um administrador consigo mesmo, ele começa a pensar e a tramar: eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar as pessoas que devem o meu patrão, e eu vou fazer o seguinte com elas, eu vou fazer um acordo de leniência. Vou fazer um acordo. Dentro desse acordo, vocês vão colocar o seguinte: ó, quanto você deve de azeite? Eu devo 100, coloca 50. Quanto que eu devo de farinha? Não, eu devo 100, coloca 80. Porque o meu patrão não vai ficar sabendo. Sou eu que administro tudo. Meu patrão só quer saber do lucro que está tendo. E aí ele pega e fala assim: porque na mente dele, eu vou conquistar estas pessoas, elas vão ficar me devendo um favor. Por quê? Porque se o meu patrão, se ele me despedir do emprego, me tirar da administração, eu não sei trabalhar no campo, ou seja, eu não sei trabalhar naquilo que é duro, que deixa calo. Irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi, irmãos, eu nunca procurei, tem que ser esse emprego. Eu olho para o serviço assim: paga quanto? Então beleza, meu primeiro emprego foi assim: olha, não posso pagar nada, mas o dia que a empresa crescer, você também será abençoado. Eu falei: eis-me aqui. Eu tenho que levar a marmita. Eu falei: estou dentro. O dia que me convidaram para trabalhar na igreja, eu ganhava na época R$1.800, já era mais do que 2 salários mínimos. E falaram assim: olha, eu sei que você está ganhando tanto, né, então, mas eu preciso de uma pessoa com responsabilidade para trabalhar comigo na igreja. E eu sei que você está trabalhando em uma empresa, e aqui você não terá a tua carteira assinada, e só posso pagar R$600. Eu falei: que dia que eu vou pedir conta? Cheguei para minha patroa com um sorriso lá na orelha, falei: me convidaram para trabalhar na igreja, eu preciso que você me mande embora. Ela falou: então tá bom, é isso que você quer? Eu falei: é. Na época era a mãe do pastor Cláudio, sabe o pastor Cláudio que veio aqui pregar? Ela era a minha patroa. Ela: é isso que você quer? Eu falei: é. E com o coração ardendo, tinha um dia que eu chegava às 7 horas da manhã, saía 10, 11 horas da noite, feliz. É por isso que eu amo, irmãos, não tem coisa melhor para mim do que a igreja. Não é pelo recurso, não, é por amor. É porque eu sou apaixonado com isso. Eu amo trabalhar e ser pastor de todos vocês. E aí aquele homem brota no seu coração e na sua mente toda esta astúcia. E ele vai lá e fala: coloca no papelzinho aí que você está devendo, não é isso. E aí, irmãos, o que é pior? Que dentro da impiedade não há justiça. E às vezes nós temos também o mesmo sentimento. Sabe aquele sentimento de você... Vou citar um exemplo, você vai entender o que eu quero dizer. Na verdade, eu nem disse, né? Um dia eu ouvi de um amigo meu, eu estava comprando alguma coisa e ele me falou: e aí, conseguiu comprar? Eu falei: consegui. E aí ele falou assim: mas como é que foi a negociação? Eu falei: a negociação foi justa. Porque é assim, irmãos. Porque a negociação que alguém perde, não é negociação. Alguém tirou proveito de uma necessidade. É a mesma coisa de alguém está indo lá, atrasou a prestação da casa, a caixa correu, já está lá e falou assim: olha, vou leiloar o teu bem. E aí você fica sabendo da situação do irmão.
vai leiloar e você fala assim, quanto que é a casa? Não, a casa são 300, eu te dou 150. Isso é justo? Aproveitar da desgraça de alguém para se beneficiar? Não. Essa semana eu estava clamando, orando ao Senhor, falei, Senhor, eu preciso vender um dos ar-condicionado, porque eu preciso completar a obra das salinhas. E anunciava e nada. Apareceu alguns querendo passar a gente para trás aqui. E aí nada de vender, até que Deus falou comigo assim, ó, começa a mandar no pessoal, lá no WhatsApp pessoal, para fulano. Eu fui lá e enviei o link. E aí naquela semana, irmãos, eu estava orando para fechar os móveis planejados das salas. E aí veio uma pessoa aqui e ele fez todo o orçamento e falou assim, pastor, vamos fechar? Falei, o que está faltando? Eu já cobri o outro orçamento. Falei, não, beleza. Falei, mas e aí? Ó, tem outro móvel. Não, vou fazer por tanto, pastor. Falei, só que é o seguinte, todos os outros me cobraram 50% de entrada. E eu estou esperando vender um ar para compor os 50% para poder passar o cartão no restante. Falei assim, pastor, não, vou fazer de 10 vezes sem juros para o senhor. Falei, ué, amém. Aí ele foi lá, passou, e aí quando mandei o link do ar, uma pessoa falou assim, pastor, é resposta de oração para mim, porque eu estava orando, eu e a minha esposa, por um ar-condicionado na nossa casa. Quando o Senhor me mandou, nós estávamos olhando um outro, na LX, assim assado. Aí eu falei assim, nossa, o pastor está vendendo. Aí ele foi lá em casa, pastor, olha, me fala quanto será os juros da maquininha, né, para eu poder passar o cartão. Eu falei, não, eu vou fazer de 10 vezes sem juros para você, porque irmãos, é justiça, eu não posso receber daqui e querer furar o olho do outro lado. Eu falei, não, pode passar o cartão. Eu passou, nós vamos orar, porque eu acho que eu não tenho limite. Falei, não, coloca esse cartão aí, vai passar, irmão. Aí passou, cuspiu a folhinha do outro lado, falei, aleluia. E ele feliz e eu feliz também. Porque isto é justiça. Em uma boa administração, gestão, em uma boa venda, ambos os lados saem ganhando. É claro, você vai pedir um desconto, se a pessoa não der, aleluia. Se o preço é justo, pague. E foi isso que este homem fez. Ele foi lá e fez com que outras pessoas se tornassem corruptas como ele. Porque é assim, irmãos. Imagina você tendo aquele momento de você tocar e falar assim, nossa, né, porque aqui é o seguinte, olha, se eu colocar que eu fiz isso, eu vou ganhar tanto, mas aqui cabe também colocar que eu fiz X, para ganhar mais ainda. E aí, ele fez com que outras pessoas ficassem devendo a ele. E aquelas pessoas vendo que elas teriam vantagem, e é assim, irmãos, que começa tudo. São nas pequenas coisas que nós nos corrompemos, em tirar uma pequena vantagenzinha. Mas é só uma vantagem, não importa. Quando elas viram, opa, peraí, posso colocar mesmo? De 100 para 50%. Deixa eu colocar aqui. Toma aí. Depois, se eu sair daqui, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer, lembra que você ficou me devendo, porque assim será o ímpio. Lembra que ele quer que você esteja na mão dele. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele precisa prosperar, sabe para quê?
Sabe para quê? Para emprestar e jamais tomar emprestado. Coloca a mão sobre a tua cabeça e fala assim, Senhor, me prospere para que jamais eu venha tomar emprestado e para que eu possa emprestar com o mesmo sentimento de um judeu. Amém? Sabe como é que um judeu empresta para outro judeu? Sem juros. Não tem juros. E se a pessoa não puder pagar? Aleluia. Porque eu só posso emprestar, irmãos. Eu só posso emprestar se eu tiver realmente o sentimento de que aquilo realmente não vai me fazer falta. Que se a pessoa não tiver como pagar, não pague, e você vai continuar amando da mesma maneira. Se você emprestar com sentimentos, você vai ter que me pagar. Não empresta. Por isso, Senhor, é melhor você dar do que emprestar. E aí o dono então abre uma CPI, e depois que ele vê aquele homem com toda a sua astúcia, suas tramas, o que ele havia feito, ele ainda foi elogiado. Por que ele foi elogiado? E Jesus ainda falou assim, olha, e faz uma comparação, e fala, olha, são mais astutos. Eles depositam tanta energia naquilo que é errado, em defraudar, em se dar bem. E aí Jesus fala assim, olha, contando uma parábola para quem? Para os seus discípulos. Jesus está falando para eles assim, olha, se vocês se aplicarem no reino, se vocês pegarem o mesmo afinco que eles têm, a mesma saúde que eles têm, claro, eles estão depositando a força para fazer o errado, mas se você depositar a mesma força naquilo que é certo, você não vai prosperar, você não vai se tornar próspero, você não vai se tornar realmente uma pessoa, um referencial. Por isso que Jesus fala, são mais astutos mesmos. É porque eles vão com a ganância, mas com toda a força na ganância. Se nós fôssemos com a mesma proporção de força por aquilo que é correto, certamente o que é certo venceria o errado. O bem venceria sempre o mal. Mas às vezes nós não colocamos tanta força e nós permitimos com que o mal tenha uma amostra de vitória. Olha a energia que esse cara aplica, olha que mente é esta. Você teria esta mente? A pastora Josiane fala assim, a minha mãe não me ensinou. A minha mãe me ensinou a ser fiel. O que é dos outros, o que é meu, se pegou, devolve. Mas imagina isso, irmãos, olha, que saúde é essa, que energia é esta? E às vezes nós ficamos como uns crentes, se o Senhor me abençoar, Senhor, me abençoa, mas não quero acordar cedo. Jesus, faça isso, Senhor. Senhor, sabe que eu sou seu filho, Jesus. O Senhor sabe o quanto eu te amo, mas não quer estudar. Não quer fazer uma pós. Não quer fazer um mestrado, um doutorado. Não, só quer que Jesus abençoe. Mas eu sou homem de Deus. Aí daí, é por isso que os filhos das trevas ocupam os melhores lugares da terra. Levante a mão aqui dentro. Quantos aqui têm empresas? No nome. 1, 2, 3, 4. É por isso que você trabalha para o ímpio. A faculdade ou
a escola, o professor estuda bastante para você ser um bom empregado. Não é? Não te prepara para você ser um bom patrão, um bom administrador, com estratégias. Imagina esse homem gastando todos os seus neurônios para poder defraudar alguém. Agora imagina você gastando todos os seus para poder ser justo. Imagina você gastando todos os teus para poder montar a tua empresa. O que o Senhor está falando para a gente, para nós, nesta noite é por isso que às vezes o ímpio prospera, porque ele tem coragem de abrir uma empresa. O cara tem tanta coragem, que ele vai lá no governador e fala assim: me dá 1 milhão de aporte, porque quando eu prosperar eu te devolvo. Você teria coragem de tomar 1 milhão emprestado? Talvez você fale assim: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para pagar? Você tem um infarto. Tem 500 mil na minha conta, toma emprestado. Ai, Senhor, e agora o que eu vou fazer? O ímpio vai lá e fala assim: não, me dá 1 milhão. Outro dia eu comecei, eu estava estudando lá uma matéria, tinha questão de projetos. Eu falei assim: eu vou aprender a fazer projetos. Aí eu entrei no sistema do governo. Aí eu vi lá, um pede 1 milhão, 2, 3. O cara vai fazer um espetáculozinho de teatro. Vai lá ficar nu. 1,5 milhão. O outro para trazer a Madonna. Para ter um show de striptease no Rio de Janeiro. Um show erótico. Não sei quantos milhões saíram do nosso bolso. E às vezes você não tem coragem. Tem uma empresa e aí está quase escrevendo: vamos lá, o governo, vem cá, eu preciso, me ajuda aqui. E o ímpio tem coragem, vai lá. Às vezes você pega a empresa, o cara está ganhando aqui nossa, esse mês a empresa faturou 1 milhão, está devendo 10. E continua sendo empresa. Tem coragem. Por isso que Jesus fala assim: olha para eles, meus discípulos, porque chegarão dias que o mundo irá te atrair, mas te atrair tanto, mais tanto. Eu estou falando para vocês que se você fizer correto, tem toda a autoridade para prosperar, assim como todos prosperam lá fora. Não defraudando ninguém, mas sendo justo, mas vivendo segundo a minha palavra. Irmão, se José prosperou naquela terra que não era dele, administrando algo que não era dele, fez com que em 7 anos houvesse tanta colheita, mas tanta colheita, que todos começaram a depender da administração de José. Aonde tem comida? Tem um José que tem. Aonde tem água? Tem um José que tem. E quando ia vender, irmãos, ele era justo. Lembra quando os seus irmãos foram comprar? Justo. Que administração é essa? Como é que esse homem prosperou fazendo o que era correto? Eu quero falar para você que essa parábola do administrador infiel é para abrir os nossos olhos, assim como Jesus estava abrindo os olhos dos discípulos, falando para ele: olha, acorda, discípulos, acorda, meu povo. Pode acordar. Aplica o teu coração no reino, assim como eles têm aplicado o coração naquilo que é errado com toda força. Eu quero mostrar para você só o afinco, só esta astúcia, só esta coragem, porque chegarão dias em que vocês serão apertados, e vocês vão ter que ter muita coragem, destreza, amor, para não largar o evangelho, não desistir do chamado. E é por isso que o Senhor ensina através dessa parábola.
E é por isso que ele mostra como é que o ímpio é um com o outro. O patrão chegou e falou assim: que cara esperto. Você maquinou isso e fez isso. Tipo assim, não vou nem te mandar embora, pode continuar, que você é esperto demais, eu vou usar a sua inteligência. É tipo, quer ver? Alguém aqui já viu, né? Só teve um aí que, não sei se foi preso, sumiu a história dele. Alguém já viu algum hacker sendo preso? Já? E existe hacker? Já hackearam o meu celular? Lembra quando pediram para vocês dinheiro? Lembra que chegou uma mensagem do pastor Fred? Não, dinheiro, estou precisando, lembram disso? Eu tinha irmãos que estavam quase caindo, tinha uma que estava indo na boca do caixa já para depositar. Nós temos, irmãos, 10 anos aqui, eu nunca pedi um centavo para ninguém. Quem aqui já viu a história de uma empresa chamada Scorpions? Nos Estados Unidos, já? Um molequinho, conta a história de um molequinho, aproximadamente aí com uns 11 anos de idade, ele hackeia a NASA. 11 anos. Quando ele terminou de hackear, o FBI estava na porta. E ele é preso. Ele é levado. Levado para quê? Para trabalhar com a inteligência americana. Quando um hacker entra aí em um banco, sabe o que o banco descobre? Quem que é? Vem cá, compõe a minha base aqui. Você agora será o meu firewall. É assim que o ímpio age com o ímpio. Não vai lá e prende porque fez o que é errado, não, pelo contrário. Ainda promove pela inteligência que tem. Agora imagina você sem hackear, só criando programas. Algoritmos. Banco. Isso aqui não... Não, peraí, eu vou invadir na tua frente. Para você não... Você não está acreditando no programa que eu criei, que Deus deu inteligência para criar. Vou invadir o teu sistema do banco agora, eu vou tirar 1 milhão. 1 centavo de cada um, ninguém verá. 1 milhão, está na minha conta aqui. Eu entrei pela porta da frente. Eu não precisei defraudar alguém, vai mostrar quem eu sou. Eu não preciso agir com injustiça para ser honrado. Eu não preciso pisar em ninguém para crescer. Eu preciso ter a mesma energia ou ainda superior de falar assim: ah, Senhor, eu vou me aplicar tanto, mas tanto no teu reino. E eu vou gastar os meus dias da tua presença, naquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, porque chegará o dia em que todos verão, assim como Neemias fala em Neemias 6. Quando ele completou aquela obra, aqueles muros, os inimigos que falavam assim: ah, uma raposinha vai bater e vai quebrar. Esses murozinhos, quando todos olharam para aqueles muros, eles tiveram que temer a gestão de Neemias. Quando olharem para a tua vida, para a tua casa restaurada, para a tua mente cheia do poder de Deus, para a sabedoria que você tem, para a inteligência que o Senhor te dará, todos terão que enxergar Cristo em você, e você falar assim: não, foi Deus quem me deu esta sabedoria, foi Ele quem fez, foi Ele quem me honrou, foi Ele que abriu a porta, foi Ele que me encheu de toda a unção de realização em nome de Jesus. E dentro dessa parábola eu posso citar 3 exemplos que nós devemos fazer. O primeiro exemplo é aprender com o administrador infiel. Eu preciso aprender com ele. Mas sendo infiel, o que eu preciso aprender com ele? É que ele tem muita energia. Ele tem muita energia e expertise para poder tramar. Mas o que eu vou aprender?
eu vou aprender a colocar e gastar mais energia para aquilo que realmente me leva para o céu. Jesus estava falando para quem? Discípulos, gastem a vossa energia para aquilo que te conduz para o céu. Gastem energia. Sejam espertos, o dia que você bater na porta lá, se não te receber, sacode a poeira, vai para outra. E é por isso que às vezes crente se torna chato, que fica lá, bateu uma vez, o cara, não. Bateu outra vez, não. E você fala, não, ora por ela. Ora por aquela pessoa. Clame por ela. Jesus falou, bate lá uma vez, não abriu? Agora ora. Porque senão você vai se tornar uma pessoa chata, e a pessoa não vai querer de você a sabedoria. Irmãos, eu chego no meio dos ímpios, eu não fico falando assim, Jesus, vem cá, você tem que servir meu joelho. Eu não. De vez em quando eu dou um estrangulamento e falo assim, você quer ver Jesus? Aí ele, não. Eu falei, e agora? Mas quando eu tenho a oportunidade de evangelizar, é porque alguém vê que a energia que eu gasto para o reino, faz de mim a mesma pessoa aqui dentro e a mesma pessoa lá fora. Não existe em mim dois seres, que uma hora eu sou um e outra hora eu sou outro. É por isso que, às vezes, irmãos, nós temos tanta energia e nós depositamos tantas forças em coisas que não tem a ver com o reino. Se você pegar e fazer um cálculo aí agora no quanto você gasta de energia para as coisas deste mundo, e se você fizer um cálculo em comparação ao reino, você verá que é injusto a tua energia. Ela é injusta. Pastor, mas é que eu não tenho o mesmo tempo que o senhor. Não importa, chama-se qualidade de tempo. O dia em que você tiver, fala assim, eu vou evangelizar uma pessoa. Não, olha, eu não vou desistir dela até ela chegar aqui na igreja. Essa cadeira do meu lado está vazia, no próximo culto eu vou trazer uma pessoa. Não vou desistir dela. Eu vou orar, eu vou clamar, eu quero ver transformação. Eu vou gastar energia. Eu vou subir ao monte. Mas não, subir ao monte. Nossa, hoje eu vi o vídeo dos irmãos cabeleireiros assim, lá no monte, de manhã. Um vento frio. Mas gastando energia naquilo que conduz para o reino, para o céu. Lá em Salmo 24:1, abra aí, Salmo 24. Capítulo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Todas as coisas pertencem ao Senhor. Qual que é a maior alegria de Deus? Deixar com que o ímpio prospere, ou que o homem de Deus e a mulher de Deus prospere? Qual que é a maior alegria? Mas o Senhor falou assim, só que o sol nasce para todos. Prospera quem realmente está com vontade de prosperar. É patrão quem realmente está com vontade de ser patrão. Às vezes o cristão tem tanto medo, mas tanto medo de abrir uma empresa. Aí começa a fazer cálculo assim, eu vou quebrar com X meses. Aí não. Planeje e abre para prosperar. Vai ficar trabalhando, é claro, irmãos, nem todos nasceram para ser patrão. José era um administrador de algo que não era dele. Mas aquilo que está nas mãos dele, ele fazia com afinco. Imagina recolher grãos, 7 anos, irmãos. Que administração é essa? Quantos caras, esse compra ali, compra lá, negocia ali, vai lá. Imagina que mente era aquela de negociação.
Todas as coisas pertencem ao Senhor. E em segundo lugar, usar bem os recursos que Deus tem te dado para cuidar bem da sua família. Você sabia que tem pessoas que têm prazer em abençoar mais os de fora do que os de dentro? Sabia disso? Isso é errado. Tem pessoas que têm prazer quando chega um aniversário de uma criança, compra aquele presente e leva para a criança, do qual ele está indo para o aniversário. E se for pegar e olhar para o filho dentro de casa, tem quantos meses ou anos que não compra para dentro de casa? Aí quando chega lá, o filho fica olhando e fala assim: ué, papai nunca comprou um desse para mim. Tem pessoas que têm prazer de dar coisas para outras pessoas, mas não têm o prazer de abençoar pessoas na própria casa. Tem pessoas que às vezes é fácil uma pessoa pegar e dar 50, 100 reais para uma pessoa de fora, do que dar para a própria pessoa de dentro de casa. Tem pessoas que têm o prazer de fazer isso. Tem pessoas que tratam melhor os de fora do que os de dentro. Só que você precisa aprender uma coisa. A Bíblia fala que primeiro os da família da fé. Se é da família da fé, quem compõe a sua família da fé? A sua casa. Ela é o seu primeiro ministério, não é? É o seu primeiro ministério. Você precisa aprender a honrar a sua família. O Senhor vai falar que o filho que não honra pai e mãe, ele é digno de morte. E às vezes assim, irmãos, nós precisamos aprender a cuidar bem da nossa casa. Eu preparando essa palavra hoje, eu falei: Senhor, o quanto eu preciso aprender com esta parábola, porque os ímpios cuidam muito bem uns dos outros, dentro da sua própria impiedade. Tem gente que vai preferir servir ao espiritismo porque faz obras lindas. Quantos que eram evangélicos que hoje estão servindo a espíritos? Sabe por quê? Porque lá eles fazem muitas obras uns para com os outros, e a igreja mesmo esqueceu disso. Muitos líderes têm arrebanhado para si. E é por isso, irmãos, que nós devemos aprender com esta parábola. Nós precisamos cuidar bem da nossa casa. O Senhor está falando para os discípulos: olha, gaste energia com aquilo que te conduz para o reino. Gaste energia com a sua casa. A gente está pregado e cansado, fala assim: vamos para o parquinho. Eu falei: meu Deus do céu. Ontem de noite eu fui levar os meninos para um parquinho. Eu cheguei em casa, a roupa do Asaf tive que jogar fora. Eu falei: filho, não, essa aqui não dá mais, né? Eu acho que não limpa mais. Eu falei: lambuza nessa terra, vai lá. A gente tira tanto tempo, irmãos, para tantas coisas. Às vezes você não tira tempo para sua esposa. Você aplica tanta energia, mais tanta energia, que já faz quantos anos que você não faz uma lua de mel com a sua esposa ou com o seu esposo? Vamos sair juntos. Mas gasta tanta energia, e às vezes aqui, de tudo. Tem coragem de fazer 10 horas extras. Se o patrão pedir para dobrar, você dobra. Dobra ou não dobra? Dobra. Ah, dobra. O meu mesmo, se pedir, oxe, eu dobro toda hora. Imagina, irmãos, nós dobramos, fazemos um monte de coisas, mas dentro de casa só chega cansado, não quer fazer nada.
Está com dor de cabeça para tudo. Está indisposto para tudo. Você precisa ter energia para a sua família. Ter energia para os seus filhos, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus amigos. É por isso, irmãos, que eu fico assim, nós temos culto todos os dias. Nós não temos. E eu não fico obrigando ninguém, não. Temos culto quinta e domingo. Na terça-feira aqui era obrigatório ouvir todo mundo, não, eu dividi em turnos, para que você tenha tempo com a sua casa. E se você fica em casa, só maratonando, tempo para maratonar tem. Pega uma série, vai 1, 2, 3, 4, 10, começa. Mas qual foi a última vez que você deixou seu filho colocar terra até dentro da boca e comer um pouquinho de terra? Meu pai falava quando a gente comia terra, porque estava com verme. Arrancava do barranco o turrãozinho assim, olha, mas menina está com verme, comendo terra. Mas menina é assim, isso. Quer brincar, quer se vai logo, vai lá, pega essa terra, logo joga areia. A pastora chegou hoje, quando ela abriu o carro, falou assim, o que é isso no carro? Eu falei, é a terra do lugar que a gente estava. Estava só terra dentro do carro. Eu falei, aleluia, depois lava esse trem, gente. Às vezes é assim, o ímpio pode pisar no seu carro e sujar, mas da sua casa se sujar, você vai brigar. Ah, não, porque não pode sujar meu carro. E se o ímpio sujar, se pisasse no cocô e pisasse, você vai falar, não, que é isso, eu lavo amanhã. Se alguém de casa vai falar, sai do meu carro agora, você sujou, sou imprestável. Estão rindo, né? Vocês estão rindo, mas porque é assim. Em último lugar, nós aprendemos com essa palavra que nós devemos abençoar o próximo e não tirar dele o que ele tem. Você foi gerado para ser bênção e para abençoar. Por isso Deus fala que nós não iremos tomar emprestado. Aquele que não toma emprestado tem o poder de abençoar alguém. E para isso é que Deus então nos criou, para que você possa abençoar o próximo. Por isso que várias vezes em que você vai, principalmente lá em Isaías, pega Isaías e você pega, quando ele vai falar a despeito do jejum, ele fala que o melhor jejum é honrar a outros. Fala, olha, quando for jejuar, jejue assim, olha. Se você enxergar aquilo que está nu, veste-o. Às vezes nós achamos que jejum é só tirar. Jejum também é colocar, irmãos. Só que nós fazemos muitas vezes o processo contrário. Eu vou tirar para que alguém me dê. Não. Eu vou também abençoar dentro do jejum. O melhor jejum está em Isaías, acho que é Isaías 58, né? Está lá o melhor jejum para você aprender na Bíblia, é Isaías 58. Só confere para mim, vamos falar que eu falei o versículo errado, o capítulo. Chega, pastor, eu li, não tem. Se viu aquele que é o órfão, cuida dele. Viu alguém ter necessidade, cuida. Porque um dia o sol da justiça brilhará sobre você, sobre a tua cabeça, e aí vem a justiça de Deus, irmãos. E é por isso que fala que lá o melhor jejum é este. É esse mesmo o texto? Isaías 58. Está lá, quer aprender a jejuar? Aprenda Isaías 58. Então, ele fala, não, eu vou parar de comer pão durante um ano. Durante um ano, dá pão para alguém. Prosperidade, irmãos, é jejum que dá e não que tira. Pensa um pouquinho ao contrário, começa a fazer seu jejum ao contrário. Vai fazer um jejum, vai fazer o seguinte, ó, o meu jejum desse mês é para isso, vou fazer um jejum de dar R$50 minha esposa todo mês. Cadê as esposas? Coloca a mão na cabeça aí, irmão. Falou que dá R$50 só para você comprar, né, sua besteirinha. Só para você tomar um açaí. Só dá um açaí, né? Eu também falei só R$50, também ninguém nem quis levantar a mão. Essas mulheres estão muito exigentes, né? Qual que é uma oferta boa aí para as mulheres? No mínimo 100. No mínimo um cabelo. Quanto é fazer um cabelo? Hã?
Depende, né? Uns 200. Todo mês, meu amor, vai lá naquele salão, tá pago. Já fui lá e passei o cartão em 12 meses, tá pago. Só vai lá para ficar bonita pro seu maridão. Vai lá e volta, espetáculo. Nós já gastei meu horário todo. É por isso, irmãos, nós precisamos aprender. A maior honra está em dar. Prosperidade é aquele que tem para dar. Prosperidade é aquele que abençoa. E todas as vezes que você vai ver a palavra do Senhor, desde o Antigo Testamento até ao Novo, você fala assim, ó, cuide da causa das viúvas. Cuide dos órfãos. Não deixa eles perdidos sem alguém lá com eles, cuida. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Se coloque de pé no teu lugar. Irmãos, aprenda com esta parábola. Aprenda com essa parábola que tudo que Deus está falando conosco é: eu tenho muita energia para gastar, só preciso gastar de maneira correta. Gaste energia. Se o ímpio tem, nós temos mais ainda. Se o ímpio tem, nós teremos mais ainda. Se o ímpio prospera, nós vamos prosperar. Se o ímpio tem empresa, irmãos, é hora de você dar emprego para ímpio. Prospera, vamos ser próximos, vamos ter uma mente próspera. Em nome de Jesus. Por que o cara tá lá andando de Land Rover, sempre pelejando para comprar um Fusquinha? Dando trabalho para comprar um Fusquinha. Jesus, se tivesse um Fusquinha, né, ia embora. Né, para empurrar o bichinho, ou para sentir o cheirinho da gasolina que sai em você. Eu tenho aprendido muito, irmãos. A minha mente era o que eu mais amava. Sabe o que eu mais amava, irmãos, no meu chamado? Ser pastor auxiliar. Só agora que eu descobri que o quanto é bom você ser um pastor titular de um ministério. Porque quando você é auxiliar, dependendo do ministério onde você estiver, você vai andar em um cabeça tão arrochado, mas tão arrochado, que você não vai ter liberdade para você fazer absolutamente nada para o reino. Porque tudo vai ter uma doutrina que te cerca e te prende. Às vezes quando o pastor Pierre, um dos pastores mais próximos aqui de mim na igreja, não que os outros não sejam, mas às vezes ele chega e fala assim: pastor, olha, é isso aqui. Eu falei: você já orou? Já. Eu falei: então ué. Se você já orou, Deus falou com você, acabou. Faz aquilo que você orou e que o Senhor já falou com você. Por que eu faço isso com os pastores que estão aqui, quando chegam para mim e me falam: pastor, olha, a pastora Gorete chegou para mim quinta-feira, depois do culto, falou: pastor, eu quero pregar. Eu falei para ela: domingo? Ela: é no meu lugar? Eu falei: pode vir, ué. Prega. Sobe e deixa Deus te usar. Porque como é bom você ser alguém que não limita as outras pessoas a crescerem. Como é bom você, porque um dia não me deixaram ser. Não me deixaram colocar para fora todo o meu potencial. Talvez você é um excelente empregado, agora imagina como patrão, irmãos. Oxe! Você vai poder abençoar quanto? Você fala assim: poxa, se eu fosse empregado, eu iria querer ganhar 5 mil. Eu vou dar 5 mil para esse cara trabalhar para mim. A mente próspera. Assim é o nosso Deus.